Jesus entrou num povoado. Nós sabemos onde era esse povoado. Não está dizendo o nome aqui, mas por outros locais no Evangelho nós sabemos. Esse povoado se chamava Betânia. Povoado mesmo, perto ali de Jerusalém, bem pertinho. Certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Então ela era dona da casa. Sua irmã, chamada Maria, ela tinha uma irmã também, chamava Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Nós sabemos que essas duas irmãs tinham um irmão também, que não está dizendo aqui hoje nesse evangelho, mas em outro local nós sabemos que ele se chamava Lázaro. E nós sabemos que Jesus sempre ia nessa casa. Não foi a primeira vez que ele foi nessa casa, não. Jesus sempre ia nesta casa. Então, nesse dia, a Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Podemos imaginar o contexto de uma sala, tinha que ser grande a sala, porque Jesus andava com 12 homens junto com ele, mais algumas outras mulheres, e ainda tinha mais essas da casa, então o local tinha que ser um pouquinho espaçoso, e a Maria encontrou um lugar para ficar ali bem pertinho dos pés de Jesus. Imaginamos que Jesus estava sentado e ela ficou ali bem apertadinha, próxima a Jesus. Olha que graça, hein? Olha que maravilha. E a irmã Marta, provavelmente a irmã mais velha, ela é chamada da dona da casa, então Lázaro não deveria estar naquele dia, e a irmã mais velha fazia, às vezes, de dona da casa. E a irmã mais velha está preocupada, cuidando das coisas, atarefada, com muitos afazeres, e ela diz para Jesus: Senhor, não te importas que essa minha irmã me deixa sozinha aí, enquanto ela fica aí aos teus pés, e eu estou sozinha aqui no trabalho, preparando as coisas. E aí vem a resposta famosa de Jesus: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Esse evangelho de hoje, claro, ele fala muito para nós, né? Muito mesmo. Primeiro vamos olhar a resposta de Jesus. Marta, Marta, tu te preocupas. No original, no grego, a palavra que está aqui é o sentido de que ela está longe. Ela não está ali presente, como se uma pessoa não está presente. Está, mas não está. Esse é o sentido da palavra do original, escrito por São Lucas, como ele escreveu em grego. Tu te preocupas, tu estás longe. E andas agitada com muitas coisas. A palavra também que está lá é no sentido de ter muita coisa na cabeça. Então Jesus faz um diagnóstico de Marta naquele momento. Jesus é o psicólogo, o médico perfeito, né? Então ele faz um diagnóstico claro de Marta. Não só pelo que ela veio falar ali, mas com certeza Jesus tem uma leitura da alma de Marta, né? Jesus era pleno do dom do Espírito Santo. Então, Marta, você está longe, você está distante. Ela estava ali, mas ao mesmo tempo ela está distante. Sua cabeça, Marta, está com muita coisa. Tem muita informação, muito conteúdo, muita coisa na tua cabeça. E com isso você não está focando no principal. A sua irmã está focando no principal. Você não está focando no principal. Esse foi o diagnóstico que Jesus fez de Marta naquele dia. Que é um diagnóstico que, com certeza, vamos ser sinceros, Jesus poderia fazer com todos nós aqui, ou pelo menos, imagino eu, talvez a maioria de nós aqui também. Se naquele tempo que as coisas, imaginamos que eram um pouco mais calmas, a Marta já está longe, está presente, mas está longe. Sabe quando você fala com alguém e parece que a pessoa está ali, parece não, está ali, mas a cabeça está distante? Então,
que acontece muito hoje, né? Essa semana, atendendo uma senhora, preocupadíssima com o seu neto, mas não é um netinho desse tamanhozinho, não. E nem desse tamanho aqui. É um netinho aí já com seus quase 40 anos já. É esse tipo de netinho que ela está preocupada, né? E ela falando com o neto, dando uns conselhos para o netinho, e ela percebeu, né, que ele está e não está. Olha para mim. E aí ele deu a resposta, né? Vó, a senhora está falando, mas eu não estou escutando nada. Falou na lata, né? Então eu estava presente, de corpo presente, mas está longe, né? Está longe. E o quanto isso não acontece, né? Se acontecia naquele tempo, que a vida imaginamos que era mais simples, e era mesmo mais simples em muitas questões, imagina no nosso tempo hoje, onde tantas coisas estão aí, e aí junta que Jesus fala para ela que ela tem muita coisa na cabeça, ela está com muita coisa. Imagina para nós hoje, né? Quanta informação, quanta situação. A gente sabe que grande parte disso vem do problema das telas. O problema das telas, que você está longe porque as telas te fazem ficar longe, né? Tanto que especialistas estão sempre alertando que é um perigo muita tela para criança, principalmente para nós adultos também, mas principalmente para criança. Quanto mais criança estiver com as telas, mais ela vai voar. Mais ela vai voar. Menos capacidade de concentração, menos capacidade de foco, menos capacidade de atenção, que é um problema sério para nós adultos também. Por isso que eu digo que esse evangelho com certeza é tão importante para nós hoje. Não foi só Marta naquele tempo, somos nós hoje. Hoje nós podemos estar numa missa de corpo presente. Não é a missa de corpo presente quando tem um defunto, não. Essa é a chamada missa de corpo presente, né? Aqui na cidade não tem tanto. No interior, cidadezinha do interior, morre uma pessoa, toca o sino da igreja, tem um badalo diferente para isso. Eu fui aprender isso com erro. Porque tem um badalo que é para chamar para a missa, tem um badalar do sino que é para chamar para o corpo presente. E um dia, eu tinha recém entrado no seminário, falaram para mim, toca o sino que morreu alguém. Ou melhor, toca o sino para a missa. Cheguei lá e dei a badalada da morte. Aí o pessoal, o que você está fazendo? Eu falei, estou chamando para a missa. Não, isso daí é a badalada de quem morreu. Eu falei, vou saber do negócio desse? Nunca imaginei, né? Na minha cidade não tinha nada disso. E o pessoal perguntando na cidade pequena, quem que morreu? Quem que morreu porque tocaram o sino lá na igreja, né? Eu bem quietinho para não dizer que fui eu que toquei aquele sino. Pois é, tem a missa de corpo presente. Quem sabe um dia a gente vai ter um badalar aqui. Mas hoje tem a missa de corpo presente também das Martas, né? Que pode ser qualquer um de nós. Nós podemos estar numa celebração de uma missa, a palavra está sendo pregada, Jesus está sendo oferecido no altar, e nós podemos estar longe, né? A cabeça está longe, o corpo está presente, está sentado. Às vezes levanto, porque alguém levantou do lado, então levanto também, né? Mas o corpo está presente, mas a cabeça pode estar longe. Porque tem muita coisa. Então o diagnóstico de Jesus de Marta é um diagnóstico para nós hoje. Para a nossa situação que é grave hoje, né, em relação a isso. Qual o remédio para isso? Qual o remédio para isso? O mesmo Senhor que dá diagnósticos, Ele sempre dá o remédio. Sempre. Nosso Senhor, Ele é um médico perfeito. Ele não só faz o diagnóstico, Ele dá o remédio. Então, Marta, você está com essa cabeça longe, você está cheio de coisa, né, que te perturbam, você está aí avoada. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Que melhor parte que é essa?
Aí é só a gente lembrar do contexto, de novo, do lugar. Jesus está ali. Eu imagino uma sala grande, mas ao mesmo tempo apertada. Porque tem os apóstolos, tem umas mulheres que sempre andavam com Jesus. Vai que eles chamaram alguns vizinhos também, porque Jesus estava vindo. Tem as pessoas da casa. Então Maria está bem perto ali aos pés de Jesus, só escutando as palavras da boca de Jesus. Mas não é só palavras, meus irmãos. Não é só palavras. Imagina Jesus falando. Não é só fala, não é só palavra. É amor, é um coração ardendo no Espírito Santo. Um coração ardendo no Espírito Santo. Né? Jesus não é um coach, não é alguém que transmite algumas informações. Jesus é alguém ardendo no Espírito Santo. E Maria está ali aos pés, recebendo o Senhor. Então o remédio ela escolheu estar comigo. Ela escolheu estar comigo. Não quer dizer que Maria talvez não sofresse também como Marta, de às vezes estar meio avoada, de às vezes estar com algumas preocupações. Possivelmente ela também tinha isso. Mas naquele dia ela escolheu a melhor parte, ela escolheu o remédio, ela escolheu estar com o Senhor, porque era a oportunidade maravilhosa que ela tinha. E ela não quis perder a oportunidade maravilhosa que ela tinha. E eu e você, estamos nesse mundo tão cheio de coisa, tão bagunçado, tão caótico em muitas situações. E eu e você, que às vezes estamos avoados, que às vezes estamos lá com preocupações com uma coisa ou outra. Qual é o remédio? Qual é o remédio? Claro que às vezes, dependendo de uma situação que a pessoa está, um estado de ansiedade, algo, precisa até do remédio indicado por um médico, porque às vezes a pessoa está realmente, não conseguiu suas fraquezas e tal. Mas qual é o remédio principal que todos nós precisamos? É Jesus, meus irmãos. Está fácil o remédio. Está aí o remédio. Está aí. O Senhor está falando para nós de oração, porque Maria estava rezando. Ela estava rezando naquele dia. Como assim, padre? Como que ela estava rezando? Ela estava ali naquele momento fazendo algum tipo de oração? Não. O escutar Jesus é a oração. Ela está naquele dia ali ouvindo com o coração, não ouvindo de qualquer jeito. Ela está com o coração aberto para o Senhor, por isso ela está rezando. Ela está meditando, ou seja, ela está ouvindo a palavra do Senhor e deixando aquela palavra entrar no seu coração. Os monges chamam isso de um processo de ruminar. Quem rumina é o gado. Os bovinos ruminam, ou seja, eles têm 2 estômagos e comem, e depois o alimento é processado, eles estão ruminando o alimento. Os monges falam que estar ouvindo, se colocar numa atitude atenta de ouvir a palavra e ruminando e deixando a palavra entrar. Meus irmãos, nós precisamos do remédio. O remédio é parar diante do Senhor. Não adianta, nós não podemos vir com essa história, eu não tenho tempo para rezar. Eu não tenho tempo para rezar. Essa história, ela não serve. E ela é uma desculpa perigosíssima para nós. Perigosíssima. Porque nessa desculpa nós podemos nos enganar. Nos enganar. Eu tenho tanta coisa que eu não paro para rezar, porque eu tenho muita coisa. Claro que tem muita coisa. Mas se nós aceitarmos essa desculpa, essa justificativa, nós vamos ficar doentes. Doentes espiritualmente, acima de tudo. E talvez até mentalmente. Nós precisamos escolher a melhor parte. Nós precisamos ter tempo para parar diante do Senhor. Parar diante da sua palavra.
Olha um evangelho desse para nós pararmos e ler uma vez, e ler duas, e nos colocarmos diante desse evangelho. Nós vamos ter tempo para se parar, para rezar. Pode ser também o Santo Terço, porque o Santo Terço é um momento profundo de meditação. À medida que você vai meditando no mistério do terço, nos mistérios, melhor dizendo, e aquelas ave-marias correndo, você está trazendo o coração diante de Deus. Então nós temos que parar diante do Senhor. Nós temos que nos colocar aos pés do Senhor. Isso é urgente para nós, urgente. Nós precisamos escolher a melhor parte. O Senhor hoje, ao mesmo tempo que Ele fez o diagnóstico de Marta, que não é que Marta era uma pessoa má, ruim, nada disso. Pelo contrário, a igreja considera Marta como santa. Tem um dia dela, Santa Marta. Junto com a sua irmã Maria, Santa Maria. Junto com o seu irmão Lázaro, que não está aqui hoje, mas sabemos, São Lázaro. Todos são santos. Todos. Mas Marta foi uma santa que aquele dia foi para ela maravilhoso, porque ela aprendeu do Senhor uma lição. O Senhor, quando disse para ela, Marta, Marta, claro que Ele falou com muito carinho, muito amor. Ela não tomou uma bronca ali na frente dos outros, ela recebeu um chamado de amor. Marta, Marta, escolhe a melhor parte também, como a sua irmã fez. Hoje o Senhor fala para mim e para você. Coloquemos a melhor parte. Precisamos ter momentos com o Senhor. Precisamos nos colocar aos seus pés. Padre, mas eu acho difícil rezar. Insista. Insista. Vai uma vez, vai duas, vai três, vai quatro, vai a quinta, Você vai ver que vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai dizer, esse está querendo mesmo. Esse está querendo mesmo, então eu vou ajudá-lo mais ainda, porque ele já ajuda desde o começo. Mas como ele está querendo mesmo, como ela está buscando de fato, eu vou dar uma graça ainda maior para que consiga, para que experimente, para que reze. A nossa parte é escolher a melhor parte. É não entrarmos na doideira que nós vivemos nos nossos tempos hoje. E já tinha naquele tempo pelo jeito, mas hoje com certeza é bem pior. De não ficarmos avoados. É buscar o remédio. É buscar nos colocar aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo.